Senhor, te louvamos, te agradecemos nessa noite pela Amém. tua palavra que é tão maravilhosa para nós. Amém. Amém, Senhor. Como o Senhor tem aberto as Escrituras e Sim, pelo Senhor. teu Espírito tem nos mostrado a tua pessoa que é viva. Amém. Amém. Pai, nós estamos tão gratos pela pessoa de Cristo, Amém. porque para nós, Senhor, fica tão claro o que o Senhor fez na Amém. plenitude do tempo. Como o Senhor Amém. nos resgatou de tão grande morte. Sim, Nós Deus. fomos libertos pela tua obra na cruz da condenação. E nós Amém. queremos elevar nosso coração, nossa voz de gratidão por Amém. tão grande salvação. Mas Amém. Amém. também queremos te agradecer da maneira com que o Senhor nos está conduzindo a toda a verdade. Verdade. Porque Amém. o desejo de nosso coração é te conhecer. Amém. Abre Amém. mais para nós as Escrituras. Amém. E Sim, Senhor. abençoa nessa noite o irmão que vai trazer a palavra, o senhor irmão Fernando, Amém. e que o Amém. Senhor Amém, Senhor. possa nos ensinar mais e mais. Pai, nós Amém. te pedimos em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão, hoje nós vamos tratar vamos ver um assunto que é uma oração que o Senhor fez, o Senhor Jesus fez. Que o Senhor colocou no meu coração de fazer a leitura de Mateus 6, 9 a 13 nessa oração e trabalhar com alguns pontos da oração dele, né? Então, podemos ler lá em Mateus 6, verso 9 a 13, a oração dele, que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, dentro da oração que Jesus fez ao Pai, é com relação aos seus filhos, que aqui estão nesse mundo, né? E ele está pedindo ao Pai para que tudo esse contexto da oração se realize a favor de cada um de nós, né? Então, o primeiro ponto que ele destaca aqui é o Pai Nosso que estás no céu, né? É o nosso Pai Celeste. E esse Pai Celeste que está nos céus, em Tiago 1,17, eu vou falar, descrever aqui através de alguns versículos, irmãos, esse Pai Celeste, tá? Esse nosso Pai que está nos céus. Não são todos os versículos da Bíblia que a gente vai usar, mas a gente vai usar alguns para poder ver mais esse Pai. Então, Tiago 1,17 diz assim, que ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu vou ler alguns versículos diretos, sem o endereço, poderia ser, irmão, para dar mais sentido àquilo que quer trazer, Sim. Pode para ser, não irmão. ficar pausado. Sim. Pode ser, Pode, irmão? irmão. Olha, fica à Pode, irmão. vontade, irmão. E Tranquilo. depois a gente passa os versículos que foram Sim. usados, tá bom? Tá ótimo. Tá. Então eu vou repetir. É o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é justo em todos os teus caminhos e bondoso em tudo que faz. Saibam, irmãos, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel, que mantém a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, que todos os seus caminhos são juízos, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Eis, ele diz assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim?
Na versão BJ, esse mesmo versículo que é Jeremias 32, 27, ele fala assim, eu gostei bastante dele. Eis que eu sou Yahvé. Yahvé, o significado é eu sou, né, irmão? Sim, Jeová, É, né? Eis que eu sou Yahvé, o Deus de toda a carne. Há algo para mim impossível? Ele pergunta. Porque aí, lógico que para Deus, irmãos, não há nada que seja impossível, né? Então, nós verdade. podemos confiar na oração de Jesus e podemos fazer a mesma oração que ele fez ao Pai todos os dias, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Para Deus, Verdade, com efeito, nada é impossível, irmãos. Toda a verdade. palavra de Deus, ela é pura, ela é escudo para que os que nele confiam. Amém. amém. E diz mais assim em Isaías 57:15, a respeito desse nosso Pai que estás no céu. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Em Isaías 40, de 28 a 30, ele continua se apresentando: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quer dizer, a sua inteligência é insondável, né, irmão? É isso que traz. Ele diz assim: os Verdade. jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustam caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem Verdade. como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em Salmos 68, de 19 a 20, diz assim do nosso Deus: bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Essa versão é da NVI, desse salmo. Por fim, irmão, em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, esse nosso Pai que estás nos céus, ele diz que ele é o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O Sim. que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, irmãos, para nós que temos uma vida com Deus, é muito importante cada irmão ter a confiança e o conhecimento de quem é esse nosso Deus. É Amém. um Deus que livremente, todos os dias, não existe impedimento para isso. Você pode declarar o seu amor por Ele através de hinos, de salmos. Você pode orar a Ele com relação a qualquer coisa que te envolve, a uma fragilidade, a uma deficiência da fé, mas nós temos que criar essa intimidade com o Senhor, com frequência em nossas vidas, está sempre orando ao Pai em relação a cada um de nós, a cada um dos irmãos, a cada coisa que nos cerca. O coração de um homem que vive para Deus, ele tem que ter esse vínculo. Isso é a normalidade do crente, essa intimidade através da oração, de abrir o coração para o Senhor. O segundo ponto da oração dele, que o Senhor trouxe o destaque, é: santificado seja o nome do Senhor.
o, o nome representa a pessoa, né, irmãos? Então, Verdade. quando diz da santificação, está dizendo da pessoa. Em Lucas, capítulo 1, verso 31, tem um relato do nome do Senhor, que diz assim: Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será filho do Altíssimo, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Filipenses, capítulo 2, no verso 9, diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, esse Senhor é Jesus, é o nosso Amém. Senhor. Esse Senhor, ele veio ao mundo, e ele Amém. veio para cumprir a vontade do Pai Celeste. E o nome dele é para ser exaltado. O nome dele é para ser santificado, é para ser conhecido. É papel de cada um daqueles que está envolvido com o Senhor e o que o Senhor traz a palavra a cada um de nós é levar esse nome para as outras pessoas, para que Amém. essas pessoas possam conhecer o nosso Deus, o nosso Salvador, e saberem que a razão da existência de cada um deles é viver para esse Senhor, é buscar esse Senhor enquanto eles podem achar, e eles só podem achar enquanto eles estão respirando. E o tempo é o tempo que cada um tem determinado, né? Pelo próprio Sim. Senhor, que todos os fios até dos cabelos estão contados. Então, que a gente possa aproveitar nossos dias com aquilo que nós temos recebido do Senhor, atingir o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas possam conhecer esse nosso Deus que está nos céus, ou conhecer o nome do Senhor, saber que Jesus é o nosso Senhor, e tudo isso para a glória do nosso Pai Celeste. O outro Amém. ponto que o Senhor destaca na sua oração, ele destaca: venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino dos céus, não existe reino sem uma pessoa. Então, o reino, ele é composto de uma pessoa que tem as demais pessoas que compõem esse reino dele, né? Então, todos aqueles que estão envolvidos com o Senhor e permanecem na fé, essas pessoas estão envolvidas com essa pessoa, que é o reino do Senhor, né? O seu reino. Em Mateus 4,17, está escrito assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 13 do mesmo Mateus, no verso 44, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Em Mateus 13, 45, continuando, diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E no 46, diz: E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, essa parábola que o Senhor traz aqui, ela desperta em nós
a percepção que o tesouro é essa pessoa, é o reino dos céus, é o nosso Senhor. E quando fala de vender alguma coisa, pode subentender para alguém que a pessoa tem que vender tudo que ela tem de coisa material para poder ter esse reino. E não é nada disso, né? Não. Nós sabemos que outras pessoas irão ouvir isso e a gente não quer que as pessoas peguem essa linha de pensamento Isso. dela achar que ela tem que pegar alguma coisa dela para ela poder ter o reino dos céus, né? E não é isso. O que não Muito pode bom, irmão. estar é o nosso coração comprometido com as coisas daqui, a ponto que nos separe desse reino. Sim. Então, é ter o coração limpo, né? Um coração puro e que deseja essa pessoa, deseja esse reino. Um coração que o Senhor possa habitar e possa fazer, o Senhor possa fazer parte da vida dessa pessoa. Então, o reino dos céus é maravilhoso, né? Essa pessoa é maravilhosa. Em Amém. Hebreus 12, 28, fala assim, depois que foi apresentada essa parábola de Mateus, para a gente perceber a preciosidade que é o reino dos céus, o Senhor fala assim para nós: portanto, nós que vendemos tudo que temos, que o nosso coração é para o Senhor, né? É, estamos vazios dessas coisas para que o Senhor possa preencher o nosso coração. Ele fala assim: portanto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. Amém. Então, irmãos, temos, o que não falta para nós é palavra, até numa própria oração do Senhor, que ele deseja que isso seja realizado, e certamente é realizado no coração de cada um de nós, porque nós bem sabemos que essa oração do Pai foi ouvida, do Senhor foi ouvida pelo Pai Celeste. E se ela foi ouvida, tudo aquilo que está na oração é cumprido, né? Amém. O que precisamos é ter esse coração para o Senhor e ter a confiança no Senhor de que realmente Ele cuida de todas as coisas, né? Nós não precisamos nos preocupar com essas questões. O Senhor sempre frisou para que nós busquemos o seu reino e a sua justiça, que do restante Ele cuida. E nós Amém. precisamos adquirir no coração, irmão, essa confiança. Não Amém. pode haver no nosso coração dúvida quanto a alguma coisa. Nós temos conversado, temos tido comunhão com relação a um outro ponto que nós vamos ver aqui ainda durante a mensagem, mas um dos pontos é assim, tentação, né? Muitas vezes você é tentado por uma necessidade, como se o Senhor não soubesse que você necessita daquilo. Então, quando você cai nisso, é por falta de confiança em Deus. E nós não podemos perder esse foco de confiarmos em tudo quanto o Senhor tem dito para nós através das Sagradas Escrituras, Amém. né? E o Senhor fala um outro ponto na sua oração, que assim seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é aí no céu. Então, desenvolvendo essa questão da vontade do Senhor ser feito aqui na terra como é no céu, João 17, capítulo 24, o Senhor fala assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O 25 diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E hoje nós estamos inclusos nesses aqui. Estes também compreenderam que tu me Aleluia. enviaste, né? O 26 diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Então, é essa relação. O Senhor deixou a glória, se fez carne, veio a esse mundo com um propósito,
E ele bem sabe, e ele bem mesmo cumpriu toda a vontade do Pai. Então, ele sabe a necessidade que é que a vontade do Pai seja feita aqui na terra como é no céu. E Aleluia. essa vontade vai ser expressa em cada um dos irmãos. Não vai ser Amém. nesse espaço físico. Não, a relação sempre de Deus é com os seus filhos, para Amém. que essa vontade do Pai seja feita no nosso coração, enquanto estamos aqui na terra. Que nós estejamos vivendo aquilo que está no céu, aqui, hoje, aqui na terra, né? Contemplando o nosso Pai Celeste, contemplando as maravilhas, aspirando a nossa estada com o Pai no determinado tempo. E então, o Senhor é muito forte nessa questão. João capítulo 6, no verso 38, diz assim, com relação a esse ponto da oração. O Senhor fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, Isso. e sim a vontade daquele que me enviou. E no verso 39, ele continua, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, Aleluia. eu o ressuscitarei no último dia. Amém. No 40, ele fala assim, irmão, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer Aí. tenha a vida eterna. E Amém. eu o ressuscitarei no No último último dia. dia. Aleluia. Então, aleluia por essa palavra maravilhosa da vontade do Pai ser feita aqui na terra como é lá no céu. Verdade. O outro ponto da oração do Senhor, que muito aflige o coração de alguns irmãos, a gente não sabe quantos são e quem são, né? É o pão nosso de cada dia, que o Senhor ora ao Verdade. Pai e pede que nos dê hoje. Então, isso eu creio que é uma grande preocupação que acaba apertando, deixando o coração de alguns irmãos apertado. E hoje, por nós temos experimentado, através de circunstâncias que o Senhor criou, o socorro próprio dele a alguns irmãos. Então, Amém. achei maravilhoso estar atento a essa questão do pão nosso de cada dia nos dai hoje, por conta daquilo que o Senhor tem feito, né? Por um lado, esses irmãos, né, podem estar orando ao Pai para que realmente o Pai os dê o pão de cada dia. Por outro lado, tem irmãos, e eu vou falar por mim, tá, irmão? Muitas vezes eu não tenho essa preocupação. Por que que eu não tenho? Porque não tem me faltado. E eu sou grato a Deus porque não tem faltado. Mas eu não posso estar insensível a essa questão, porque é uma necessidade que existe, senão o Senhor não ia orar ao Pai, Verdade, irmão. pedindo que desse o pão de cada dia para os irmãos. Então, certamente, existem irmãos que nós não conhecemos e outros que nós conhecemos, que possam estar passando por essa situação, e eu sou grato a Deus porque o Senhor tem me mostrado a ação dele através de alguns irmãos de suprir outros irmãos. Então eu Amém. achei maravilhoso isso. E o Senhor cumpre aquilo que ele fala. A oração dele, ela foi ouvida pelo Pai, e o Pai Celeste acode àquele que precisa. Então, o que o Senhor me mostrou aqui é que devemos ter um coração desta forma. Mateus 6, o verso 26, ele fala assim para cada um de nós, irmãos, independentemente de qual a situação. Ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, lá diz assim: o vosso Pai Celeste a sustenta, está se dirigindo a eles. Contudo, irmão, o nosso Pai Celeste nos sustenta. Ele tem feito isso para cada um de nós. Portanto, não é para nós ficarmos inquietos dizendo o que comeremos, Amém. né? O que devemos fazer é lançar sobre o nosso Pai Celeste a essa questão do pão nosso de cada dia. Certamente ele vai acudir e vai prover isso para cada irmão.
Amém. Aí ele pergunta assim, eu inverti o 31, tá, irmão, com o 27 para fazer uma pergunta para cada um de nós, que é o que ele fez para os discípulos. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Verdade. Certamente nós temos maior validade do que as aves para o Senhor, né? Então, não precisamos nos preocupar isso, porque o Senhor mesmo, ele tem esse cuidado conosco. E aí o Amém. Senhor fala no 33 para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se nós fizermos isso, irmão, a cada dia que o Senhor permite que estejamos respirando, certamente o Senhor acrescentará o pão nosso de cada dia, né? Certamente o Senhor o fará isso. Não precisaremos ter a preocupação. Porém, irmãos, com essa experiência que adquirimos, que o Senhor permitiu que a gente esteja experimentando com relação ao suprimento de outros irmãos, tem um lado daqueles irmãos que não estão passando por uma necessidade do pão. O pão é necessário diariamente, mas não estão assim com um olhar para isso, né? O Senhor diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 9, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. O 8, o Senhor fala assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, antes tendo. Vou ler de novo, irmão, perdão. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, Deixa. superabundeis em toda boa obra, Boa obra. como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém. O 10 ele vai falar assim, para nós agora é o ponto, irmão. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e Amém. multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O 12, ele fala assim, por quê? Porque o serviço da assistência, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela Amém. obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, Amém. né? Eu vi uma passagem em Marcos que eu não escrevi aqui, mas eu queria ler, porque eu achei interessante como o Senhor se dirigiu ali às pessoas que ali estavam. Em Marcos, capítulo 6, começa no verso 30 e vai até o 44. Algum irmão quer ler? Eu leio, irmão. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. 30, né? Isso. Então, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram só no barco para um lugar solitário. Solitário.
Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, corriam para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Isso. Ao... Até aí? Não, vai até o 44. Ah, tá. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque Olha lá, eram presta como... atenção. Sim, Presta atenção compadeceu-se deles. nesse ponto do 34, tá, irmão? Como o Senhor se Sim, dirige àquelas pessoas, tá? sim, Como ele irmão. viu aquelas pessoas. Amém. Vou ler de novo. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Uma paradinha só, irmão. Qual Sim, que é esse nosso tema aqui para estar lendo esse versículo? É o pão nosso, né? o pão nosso de cada dia. Isso, pode continuar, irmão. Tá. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha o que o Senhor fala para eles agora. O Senhor fala para nós em relação àqueles que necessitam de comer. Amém. Porém, eles lhe respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Isso, irmãos. Nós, o que nós somos, irmãos, somos Que instrumentos do palavra, hein? Senhor, né, irmão? Aleluia! Nós estamos aqui para que tudo que o Pai Celeste permite que chegue até as nossas mãos, não é para a gente represar isso, Amém. é para a gente Glória a Deus. distribuir para aqueles Amém. outros filhos de Deus que estão precisando. Amém. Então, o que eu peço em oração ao Senhor, depois que eu li essas palavras que brilharam nos meus olhos, é que o Senhor Amém. use o meu coração para isso. Porque bem sabemos que temos uma família muito grande. Não os Verdade. conhecemos, mas sabemos que através de uma mensagem que se multiplica, porque um irmão passa para cá, o outro passa para lá, atinge muitos outros irmãos que estão em outras cidades, sei lá, em outros países, se for, se assim o Senhor permitir que isso chegue, e esses irmãos possam ter o coração é, um coração mais dado, Amém. com mais sensibilidade aos outros filhos de Deus e possam ter iniciativa de participar, os irmãos, daquilo que chega até a mão deles através de um suprimento, de uma Verdade. necessidade. Amém. Então, está aqui, o Senhor fala para vocês mesmo dar. Então, é assim, o Senhor, ele só tem nós para que ele possa multiplicar os pães aqui para Amém. as pessoas que precisam. Não tem como ele Amém. fazer isso de outra forma. Então, que o coração de cada um de nós nunca fique preocupado com quantidade do que fazer, mas Verdade. aquilo que fizer, faça com o coração, né? Amém, né? O Amém. pouco é muito para quem não tem nada, e um Verdade. pouquinho de cada um dos irmãos vai suprir uma multidão de outros irmãos. Amém. Eu achei maravilhoso a iniciativa, não sei. Eu sei que o participante é o irmão Amaury, talvez tenha outros irmãos que eu não saiba que são participantes. Tem lá a participação do Vitor, que tem visitado e gravado alguns vídeos com relação ao alimento que chega na casa de alguns irmãos, e a gente ouve o relato dos irmãos. E aí Verdade. você vê que é de extrema necessidade, de extrema carência de Amém. alimento, eu estou falando, tá, irmão? Sim. Porque o mais importante para cada um de nós do que qualquer outra coisa é o alimento. Então, Amém. quando um irmão lá recebe uma bandeja de ovo, um outro, uma cesta básica, enfim, qualquer tipo de alimento, olha a alegria É daqueles verdade. irmãos estarem Glória a recebendo Deus. aquilo que é precioso para esse corpo aqui, ele tem essa necessidade. Verdade. E nós temos que saber, e eles têm que saber, quem estão recebendo, que é o nosso Pai Celeste que está cuidando de cada um de nós. Amém. Não somos, nós somos simplesmente instrumentos da parte de Deus. Mas Aleluia. o que surgiu para mim é assim: precisamos, irmão, ter o coração de iniciativa nisso, é o que o Senhor espera, Amém. né?
uns pode mais, uns pode menos, isso não importa, né? Então, muitas vezes a gente não faz algo em nossa vida porque a gente acha tão pouco que acaba achando que é vergonhoso para nós. E isso tem que ser limpo do nosso coração, Amém. né? Porque isso é Glória a Deus. uma grande bobagem. É assim, vou colocar como um dardo inflamado do maligno que chega até nós, que nos impede de fazer a devida ao devido papel que o Senhor espera de cada um de nós, porque quem está habitando no nosso coração é Cristo. Mas Sim, existe uma guerra aí que quer impedir essa ação. verdade. Então, irmãos, vamos embraçar o escudo da fé e vamos permitir que o Senhor faça as coisas. Um pouquinho de Amém. cada um vai ser tudo para a honra e glória do nosso Pai Celeste. Aleluia. Então, Glória a Deus. podemos continuar lá, Vitor, por Tri- favor. tri- 37, né? Porém, vou repetir. Porém, ele lhe respondeu: dá-lhe vos mesmo de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Isso, se você observar lá deixa eu pegar aqui que eu preciso. Se você pegar em João 6, João capítulo 6, essa pergunta dele aqui, lá em João 6, ela é melhor representada ao meu ponto de vista, né? Sim. Ele fala lá em João 6, deixa eu ver qual é o versículo. É o verso 5 e 6. Não, eu queria ir direto nesse aqui, irmão, que fala sobre em relação ao 37 lá. Então, porque ele fala depois aqui, né? Quando eles falam, Cristo fala para eles darem para dar, para alimentar, né? Sim, Então, verso 5 lá do 6:35, 6:5, né? Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Não sei se é esse o ponto, mas no não, é o verso verso 6. 7, irmão. Então, É o verso. verso 7. Ah, tá. 7, Deixa eu ler o 6 também, ó. Não sei, tá? mas dizia isso para o experimentar. Isso, o E Senhor está ele bem experimentando. sabe, porque ele bem sabia o que estava para fazer, né? O Sim. 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pedaço. Sim. Então, ele coloca como assim, que 200 denários não vai para comprar Não, alimento para cada um, É para dar um verdade. pedaço para cada um, né? Aí o Senhor faz o que a gente espera que o coração de nós faça para cada um. Amém. Aí, ele continua lá, Vitor, porque ele vai falar o seguinte, o que que ele vai falar? Ele vai falar o que o discípulo fala, quem é o discípulo que fala, irmão? Filipe. Felipe. Ele fala que tem um homem que tem lá 2 pedaços de pão, né? 5 pães de cevada e Sim. 2 peixinhos, né? Sim. Esse Isso. homem tem isso. E o que o senhor faz com isso? O... O senhor multiplica para a multidão. Então, o É, senhor está Amém. dando o pão nosso de cada dia para aquelas pessoas. A bem, necessidade está sendo suprida, mas amém. através de um alimento que certo homem tinha lá. Então, quando aquele homem dispôs a entregar aquilo que tinha para os outros, o Senhor multiplicou. Então, o Senhor vai multiplicar a partir de cada um de nós. Então, Amém. era esse comentário que eu queria fazer dentro dessa Muito palavra bom. aqui. Amém. E nós continuamos dentro do mesmo assunto do pão nosso de cada dia, Sim, em irmão. 1 Timóteo, capítulo 6. Tá. O verso é o 6. Se algum outro irmão quiser ler, pode ficar à vontade, senão eu leio aqui. É o 6, eu pus até o 8, tá, irmão? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos Estamos contentes. Então, contentes. irmão, para nós, o que serve isso, irmão? Grande de fonte de lucro para nós é a piedade com o contentamento. Amém. Porque cada um de nós temos muito mais do que aquilo que realmente necessitamos, né? Sim. O Verdade. essencial não são
O essencial é nós estarmos vivos e esse corpo tá vivo, alimentado, suprido e vestido, para quê? Para que a gente viva para Deus, não para ter mais coisa. Agora, tem problema, eu não estou aqui, irmão, querendo impedir que as pessoas tenham, possuam coisas, não sou contra isso. Quando eu menciono isso, eu estou dizendo isso tudo no coração. Se no seu Amém. coração você está livre de tudo isso, que aquelas coisas não são seu tesouro, não são seu Deus, não tem problema nenhum você ter, né? Agora, se aquilo que você tem é tão precioso a ponto que você não pode dividir com o irmão, suprir a necessidade do irmão, alguma coisa está errado com cada um de nós. Verdade. Então, nós temos que pedir socorro para Deus, porque o caminho é esse, para Ele limpar o nosso coração e que Ele possa nos dar um coração ofertante para Amém. os irmãos, né? Glória a Deus. Então, é isso que eu espero em oração, Amém. que o Senhor atinja o coração não só daquele que não está fazendo, mas que também daquele que está continuando a fazer Amém. essa obra do Senhor, na Amém. questão de alimentar cada um dos nossos irmãos que tenham necessidade. Amém. Porque eu acho que esse é o ponto de comer, é o ponto que mais é agravante para uma pessoa e que dá um desespero nela, e ela fica duvidando até, muitas vezes, dessa oração. Cadê o Deus que não socorre ela? O desespero dela leva ela a muitas imaginações, né? Então, também nós temos que orar a favor desses irmãos que estão passando por alguma coisa, e a gente não sabe quem são, para que o Senhor possa confortar o coração deles e providenciar irmãos que possam socorrê-las, Amém. né? O próximo ponto que o Senhor menciona na oração deles, meus irmãos, nós estamos perto do tempo, né? É assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. É um ponto que prova muito o coração da gente, viu, irmão? Verdade. Que basta alguém fazer alguma coisinha para nós, que aí sempre vai manifestar alguma coisa, né? Então é assim, o nosso Senhor Jesus orou ao Pai a favor de nós nesse ponto também. E isso daqui tem que ser constante no nosso coração, essa oração, viu, irmão? Acho que a gente Amém. pode acordar toda manhã e fazer essa oração que o Senhor Jesus fez. Então, em Mateus capítulo 18, irmãos, do verso 21 ao 35, dentro dessa menção da oração do Senhor de perdoar as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí responde o Senhor Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, aí eu vou mencionar aqui uma parábola, tá, irmão? Que é no verso 23, né? Que inicia, do Sim. Mateus capítulo 18, né? Por Sim. isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Uma vez o irmão mencionou aí quanto é, muita coisa, né? É. Era muito mesmo. Aí o servo responde: não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor falou, né? O Senhor daquele servo, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou que o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha o aperto, né? Olha o aperto que está fazendo sobre a pressão que faz sobre aquela pessoa. Então o servo, prostando-se reverente, rogou para aquele senhor: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então, aqui vai mostrar como que é o coração do homem em relação ao perdão, tá, irmão? É isso que eu quero que a gente fique atento. E o senhor muito bem sabe como orar ao Pai, né? A favor de cada Verdade. um de nós. Aí no 27 fala assim: e o senhor daquele servo
compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Né? Forte, né? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos seus verdugos. Vocês sabem o que é verdugos, irmãos? Oficial de justiça. É, oficial de justiça. Eu achei uma outra significado no dicionário que eu acho que coube aqui, tá, irmão? É. Se não é, você pode nos Não, ajudar aí. Mas pode lá eu falar. achei assim, aquele que aplica castigo, Esse é do Brás. Espanhol né? também. No espanhol também. É, Sim. então, até que lhe pague toda a dívida. Então, ele foi entregue aos verdugos, foi entregue a uma pessoa que aplicou um castigo para ele, né? Uhum. E aí o Senhor fala assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seu irmão. Então é séria a coisa, né, irmão? Então, qual é a palavra que o Senhor traz nessa questão de nós perdoarmos aqueles que nos devem, né? Ele traz assim, então, em Colossenses 3:12, ele fala para nós nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia. Então, não é para a gente esganar ninguém, é para a gente perdoar, ser misericordioso com um irmão que tem alguma coisa contra nós, né, irmãos? A gente não pode esquecer que tem os irmãos da fé, e ainda que não seja irmão da fé, poderá vir a ser um dia, ainda que a gente não saiba, quando a gente está tratando com aquela pessoa. Então, é para a gente tratar em igualdade com todos, com o mesmo coração que o Senhor nos tratou, né? Amém. Com o mesmo amor que o Senhor nos conduz, é para que nós conduzimos esse amor em relação às outras pessoas, perdoando eles, independente de ele ter saudado algum débito conosco ou ter causado um dano, seja ele qualquer. O Senhor mesmo, ele nunca revidou nada a alguém. E olha que ele foi ultrajado, hein, irmãos? A gente bem tem passagem bíblica que se algum irmão quiser ler e se lembrar de onde está, pode ler, que é importante. Como o Senhor se comportou com cada ofensa que ele sofreu. Acho que é bem importante ler isso. Que o Senhor Isaías 53, né, irmão? Ele vai fazer referência que não abriu sua boca, né? É, tem, era desprezado. Versículo 3. E tem, mais rejeitado hum, entre os homens, homem de dores, que sabe o que padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, assim, que o nosso coração seja dessa forma, irmão. Quando alguma coisa que venha a ser contra nós, porque assim, aquele que é filho de Deus, ele é perseguido nesse mundo. Quando você professa que é filho de Deus, certamente vai chegar algum tipo de ultraje sobre você. Então, que saibamos de quem somos filhos e como devemos agir com o mesmo coração que Cristo agiu em toda circunstância, porque ele mesmo fala em outro texto que se alguém te ferir numa face, é para você dar outra. E se alguém pegar sua túnica, não me recordo, irmão, como que é? E a capa capa. também. Da A capa também. capa da capa, né? É. E se pedir para andar uma milha, anda duas. É isso? Isso. 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 Então, irmãos, o que é isso? Isso é um ensinamento para nós. Isso não é uma história que Jesus contou. Verdade, irmão. Perdoar as nossas dívidas igualmente, como ele diz lá na oração, Assim como perdoai-nos as nós, nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. devedores. Então, que saibamos de fato, irmão, perdoar os nossos devedores. Isso faz parte da oração do Senhor, né? Então, continuando em Colossenses 3, eu vou repetir o 12: revesti-vos, pois, com efeito de Deus, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos, irmãos. Tá? Eu tenho um tempinho para usar, eu posso usar um pouquinho do tempo, irmãos, para eu Pode, irmão. seguir? Pode usar, irmão, à vontade. Posso? Até madrugada. Outra menção do nosso Senhor Jesus em oração ao nosso Pai Celeste é não deixeis cair em tentação, Sim. né? Então, nós teríamos que ler algumas coisas aqui, irmão. Vai avançar um pouquinho. Mateus capítulo 26, o verso 36 até o 46. O que diz lá, irmão? 26, 43. No 26, do verso 36 ao 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemaní e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficar aqui e vigiar comigo. Irmão, só um minutinho aí. Adiantando-se até ali. Só um minutinho aí. O Senhor pede para que façamos, para que os discípulos fizessem o quê aqui? A alma do Senhor estava profundamente angustiada, não estava? E o que o Senhor pede? Vigiai comigo. Vigiar comigo. Então, é o que devemos fazer em relação aos nossos irmãos. Amém. Está orando a favor dos irmãos para que os irmãos não caiam em tentação. Amém. Porque ela vem, a provação vem, irmão, a tentação vem. O Senhor pede para vigiar. Os discípulos vigiar pela condição que o Senhor estava ali naquele momento. E quantos irmãos não estão em algum tipo de situação nesse momento, nos nossos dias? Então, o que eu quero trazer com isso? Essa oração do Senhor é para que seja uma oração multiplicada em todos os pontos que nós estamos vendo, que a gente leve em oração o que está acontecendo com cada um dos irmãos. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe.
E a intercessão, ela é importante e necessária. Amém. Pode continuar, irmão. Sim. Então lhe diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficar aqui e vigiar comigo. 39. Sim. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, sempre vai ser assim, irmão. Nós vamos estar intercedendo a favor dos irmãos, mas Amém. sempre dentro da vontade do Pai. Amém. Que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito. Não Amém. compete a nós é apresentar para o Senhor. E o Amém. Senhor vai cumprir aquilo que é a vontade dele na vida de cada um, né? Amém. Pode seguir, irmão. E voltando para seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, em uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então pode parar um pouco aí, irmão. Sim. O que o Senhor pede? Para vigiar e orar. Quem que está pronto, irmão? O Sempre o espírito. Espírito vai estar de prontidão para poder interceder por cada um de nós, irmãos. Que coisa, né? E o que que era aqui? O que que aconteceu aqui? Os irmãos dormiam. Até quando cada um de nós vamos estar dormindo em relação ao outro irmão? Que coisa, né? Muito Como que a bom. gente vai seguir nossa vida, nós que somos crentes, que temos um Pai Celeste, como se os nossos irmãos não existissem, as dores deles não existissem, as necessidades deles não existissem, os Muito bom, né? pensamentos deles não existissem. Às vezes um irmão quer falar com outro irmão, dividir uma questão, um problema, você tem que ser um ouvido para o irmão e orar com o irmão. Isso é vigiar, irmão, é dar Amém. atenção Glória a necessária Deus. para o irmão. Amém. Então, acho que a gente pode parar por aqui no Mateus. Eu acho que foi uma boa parte, acho que a gente não precisa, porque ele vai repetir, porque vai acontecer por mais duas vezes isso, Sim. né? Então, acho que aquilo que o senhor queria trazer dentro dessa linha foi dita. Amém. Então, em Mateus 4, também, o que temos lá? Aí tem a tentação de quem? Em Mateus 4, versículo de 1 a 11. Tentação do Senhor, né? Tem a tentação do próprio Senhor. Alguém pode ler, por favor? De 1 a 4 Isso, é Isso. de 1 a 11, irmão. a 11. É. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sim. Irmãos, aqui o próprio Senhor, né? O Senhor Jesus, o diabo foi lá e mostrou quem ele era para o Senhor Jesus.
E o diabo vai fazer isso daí. Ele vai apresentar para nós diversas coisas que estão aqui, que são externas, né? Nós até conversamos ontem sobre esse tema, né? Numa reunião que tivemos ontem, não sei se alguém ouviu, né? Quem ouviu mais, eu sei que o Mauri ouviu, né? Porém, qual é a lição que o senhor está dizendo aqui? O senhor teve fome, ele foi tentado, e a fome vai gerar um questionamento no coração de algum irmão. E isso, quem está fazendo esse questionamento é o diabo, que está tentando ele. Então, o que tem que ficar claro para um irmão? Para ele confiar no Senhor. Amém. O Senhor vai suprir a necessidade e a fome dele. O que o Amém. irmão tem que ter é confiança em Deus. E o irmão, nessa confiança, ele tem que chegar em outro irmão e apresentar a dificuldade dele se tiver essa dificuldade de fome. Pede socorro para outro irmão. Se nós somos uma família, nós temos que nos ver como íntimos, a ponto de poder eu falar para o irmão Heber, para o irmão Vitor, para o irmão Marlon, para o irmão Genaro, para o irmão Mauri, eu estou precisando de um socorro no alimento. Amém. O irmão pode me ajudar? Amém. Não é para deixar o diabo ficar buzinando na sua orelha e você dando espaço para ele. Você tem Verdade. palavra, mas o irmão tem que saber que ele tem palavra. E ele Amém. tendo essa palavra, ele tem que confiar no Deus dele. Porque o Deus dele está nos outros irmãos. E os outros irmãos certamente há de fazer, suprir a necessidade dele. Tá bom? Tá bom, Então, irmão. Muito bom. nós temos outras questões também aqui que eu vou dar uma abreviada, porque eu acho que eu vou passar muito tempo dos irmãos, a não ser que os irmãos não se importem. Pode ir, irmão. Pode? Tranquilo. Então, nós Tranquilo. temos lá em Tiago, capítulo 1, nessa questão do Senhor orar a favor de cada um de nós, para que nós não caímos em tentação. Lá tem Tiago 1, no verso 12 a 15. Tem um dos perigos de cair em tentação lá. O que é? Eu vou ler aqui. Bem-aventurado, diz em Tiago 1, verso 12, é o homem que suporta com perseverança a aprovação. A aprovação é uma tentação, tá, irmão? Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, aqui é o ponto, irmão. Nós somos tentados por causa dos nossos próprios desejos. Se o seu desejo, o desejo do seu coração, for viver para Deus e buscar o reino dele, aqui você não vai ter cobiça, não, irmão. Você vai estar livre disso aqui. Então, quando o Senhor ora para que não deixe a gente cair em tentação, e essa aqui é uma delas, para a gente não cair aí na cobiça. Porque se a gente cair na cobiça, a gente perde o foco. E certamente a gente vai ser seduzido por ela. Então, isso aqui é só um ponto de tentação. Tem muitos outros na Bíblia que os irmãos conhecem bastante, né? Então, em Tiago 4:7, o que o Senhor fala para que passamos diante de uma tentação? Tiago 4:7 fala assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é isso que temos que fazer diante de uma tentação. A oração do Senhor, ela pede para que a gente, né, para o Senhor olhar por nós, para que nós não caiamos em tentação. E para nós não cairmos, a gente vai ter que resistir, que vai ter que ter uma ação nossa. De resistir o diabo e olhar para o Senhor. Não perder o foco nunca do Senhor, né? E aí, em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13, fala assim, em relação à tentação e provação. 1 Coríntios, lá fala que ninguém é tentado além das nossas forças. Juntamente com a tentação, Deus nos proverá o livramento. Amém. De sorte
que cada um de nós possa suportar. Então, a gente tem que ter essa confiança, tá, irmão? Vem, o Senhor vai dar o livramento. Mas para dar o livramento, nós temos que estar vinculados com o Senhor. Porque a gente está no mundo, e essas coisas são do mundo, e essas coisas acontecem porque estamos aqui. Essas coisas não estão em nós, é a gente quem permite que isso entre. À medida que você cobiça isso, que você aceita aquilo, que você vai absorvendo as coisas do mundo para o seu coração. Aí você vai ser provado com todas elas, né? E aí, em Hebreus, irmãos, capítulo 2, o verso 18 faz aquilo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Então, não nos falta da parte do Senhor uma intercessão, viu, irmãos? E eu não tenho anotado aqui, mas eu sei que nós temos um outro versículo na Bíblia que fala que nós temos um advogado no céu, né? E Quem pode citar para nós, irmão? Eu não me 1 recordo João, quem. 1 João capítulo 2. Versículo 1, 1 João 2, 1. 2, 1. 2, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Tá? Mas nós temos um versículo que nos fala que ele tinha vindo na minha memória aqui, irmão, que eu trouxe agora. É o sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas, né, irmão? É o Hebreus Porque as 4. nossas capítulo 4, fraquezas, versículo. elas estão ligadas à tentação, né? É ali que a gente pode estar fraco, né? Sim. Capítulo Você 4, pode ler, irmão? versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, Quem como tem? grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, Pois é. porque não temos sumo sacerdote que não possa Não. se compadecer-se de nossas fraquezas. Amém. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Amém. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Amém. Irmãos, vocês percebem que na oração do Senhor nós temos tudo, irmão. Nós temos Verdade. todo o cuidado do Senhor nessa oração dele. Amém. Quanta coisa não tem aqui, irmão, Aleluia. que poderia vir, que de repente vai vir por meio do compartilhar dos irmãos, mas assim, é muito precioso a muito oração precioso, né? do nosso Senhor Jesus. Em Hebreus 4:15, é o Hebreus 4, né, que você leu? Foi isso Isso. aí. Hebreus Estava 4:15. anotado aqui, ó, mas amém, o irmão leu, Aleluia. aleluia, estava aqui Aleluia. no texto, olha, não dá para ver, mas está aqui, ó, tem umas Muito folhinhas bom. aqui, irmão. Amém. Amém. Graças ao Senhor por isso. Então, nós Amém. vamos para o outro ponto, irmão, porque esse ponto do Hebreus 4:15, é o ponto que era de fechamento da questão da tentação, que nós temos um sumo sacerdote, né? Sim. Isso, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Era esse Sim. verso 15 e 16, exatamente, muito bom. Nós vamos para um ponto agora, irmão, mas nos livros de todo o mal que o Senhor orou. É o último ponto, né, irmão, da oração. Sim. Então, esse ponto, eu usei João 17, que o Senhor fala assim, 17:9 começa. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Amém. teus. Ora, Amém. todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém, Amém. Pai. O 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome.
Tremendamente. porque nós estamos no mundo. Então, o Senhor ora pedindo para Deus guardar cada um de nós no nome dele. Amém. Assim, no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas Amém. agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tires do mundo, e sim que os guardem do mal. O que nos guarda do mal é a nossa permanência no Senhor. Amém. Como que ele vai nos livrar de todo o mal se nós não estivermos nele, irmãos? Verdade. O Senhor só pode fazer cada um desses itens da oração, ele se cumpre em cada um de nós se estivermos permanecendo nele. É verdade. Se nós não estivermos no Senhor, essa oração não vai ter nenhum resultado para o homem. Então, a gente percebe que o homem, ele necessita estar vinculado a Deus, porque sem Cristo, ele não tem parte com Deus. Mas nós que estamos aqui, irmãos, que estamos na fé, e somos filhos de Deus, o nosso Senhor Jesus orou por cada um de nós. E que nós possamos ter o exemplo dele e orarmos a cada dia a favor de cada um dos nossos irmãos, para que o Senhor cumpra, através de cada um de nós, cada item da oração dele a favor de cada um dos irmãos. Amém. Então, meus queridos, louvado seja o Senhor pela palavra dele, que não é minha, Amém. mas eu sou grato a Deus, porque assim, eu mesmo, eu fico impressionado que o Senhor faz as coisas, que o Senhor traz a palavra dele, o Senhor fala Amém. no coração dos irmãos, o Senhor mostra para nós como podemos agir como ação de fé daquele que está vinculado a ele. Amém. Então, é muita gratidão no coração por esse Cristo maravilhoso Amém. que nos ama. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a O Senhor Deus. seja louvado, irmãos. Eu estou muito Amém. feliz, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão.